da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93. Bom dia para você, 7h03, estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, dia 11 de julho de 2017. Para Casa do Pescador, na Avenida das Figueiras 329, telefone 3531-2456. Drogaria Confiança, na Avenida André Maggi, 6.272, em frente ao Machado Econômico. Água Boa Distribuidora, representante exclusiva das águas mineral Buriti e Soberana, 3515-0030. E Easy Pão Drive-Thru, na rotatória da Catedral, bem no centro, fácil para você. Jornal da 93. 7h03 dos nossos estúdios. José Carlos Araújo, bom dia, Zé, seja bem-vindo. Bom dia para você, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da 93 nessa terça-feira, começando com muitas notícias, muitas informações a partir de agora e, lógico, os principais destaques do Brasil e também do estado. Aqui nos estúdios também está Edinaldo Lobo. Lobão, seja bem-vindo, bom dia, ótima terça-feira. Bom dia, Kiko Maravilha, José Carlos Araújo, ouvintes do Jornal da 93. Estamos aqui mais uma vez para trazermos as notícias. E agora a gente detalha para você as principais manchetes de hoje. Jornal da 93. Olha, em Alta Floresta, homem mata uma mulher com 2 facadas. O que chama a atenção, Kiko, e daqui a pouco a gente comenta esse caso, é que ele já tinha 2 homicídios, segundo a polícia, e estava em liberdade. Que coisa, hein? E na cidade de Sorriso, a polícia e a Guarda Municipal de Trânsito apreenderam uma grande operação no final de semana, 58 veículos irregulares. Agora também tem um detalhe curioso nessas apreensões e você vai entender já já com o Wesley, e a gente vai comentar mais a respeito dessa situação, que é um fato novo. Exatamente. É um fato novo. Aqui em Sinop, a Câmara Municipal de Vereadores vai realizar aqui com essa semana 4 sessões, entre elas algumas ordinárias, porque é preciso desafogar a pasta, porque vem aí o recesso da Câmara Municipal. E a gente fala muito em crise e hoje nós vamos continuar um papo com a Coaching, a Veridiana, que está promovendo no dia 8 de agosto um grande evento, uma grande rodada de palestra com grandes palestrantes renomados a nível de Brasil. Bom, o Edinaldo Lobo está aqui, daqui a pouco os principais destaques da polícia, a gente também fala de esporte e outras informações nessa edição. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. Já que o Zé falou do Edinaldo Lobo, 7h05, Lobão. E aí? Ontem você falou que foi uma uva. E hoje? Foi uma uva ou já deu uma azedada no caldo aqui em Sinop? Olha aqui, hoje foi um limãozinho galego. Um limãozinho galego. Galeguinho. Aquele limãozinho galego, entendeu? Ontem foi uma uva, hoje um limãozinho. O limãozinho galego, pra quem não sabe, é aquele bem pequenininho, aquele miudinho. Azedo que sai, azedo que dói. Pois é. Mas não tivemos muitas coisas, não. Eu não sei se o José Carlos Araújo teve acesso, mas no domingo, por volta das 19 horas, um empresário de Sinop, morador da Avenida dos Jacarandás, no mesmo bairro, 19 horas, ele com uma família, chegou, deixou o portão aberto por alguns minutos. 3 homens invadiram a casa. Foi o suficiente, cara, 30 segundos, né? Dominaram ele, rapidamente levaram 2 aparelhos, subtraíram 2 aparelhos celulares, levaram uma quantia em dinheiro não revelado, nem sabia quanto que tinha, os indivíduos levaram, e aproximadamente R$5 mil em joias. Os homens tomaram rumo ignorado. Após pegar os 2 aparelhos, o dinheiro e também as joias, os homens tomaram rumo ignorado. Somente ontem que o empresário, o morador de Sinop, já há muitos anos, foi registrar o boletim de ocorrência, para ter uma segurança, porque levaram 2 aparelhos de um valor considerável, entendeu? Lamentavelmente, quando você deixa o seu portão de repente aberto, deixando fechado já é complicado. Você sabe que a gente fica muito triste, Zé? Os bandidos estão soltos e o cidadão de bem está preso, né? Exatamente. Você fica preso em casa, Você né? fica preso em casa, você fica com medo, é difícil, cara. Nós estamos vivendo uma situação de insegurança tamanha que o morador de bem, aquele que trabalha, que acorda de madrugada, tá preso, ele fica com medo. E o bandido tá solto. Você consegue ficar, Lobão, Kiko, os ouvintes do Jornal da 93, 6 horas você tá na porta de casa, você consegue ficar na porta da sua casa com seus filhos brincando, com os vizinhos ali batendo papo.
Passou das 7 da noite, meu amigo, já não dá mais pra você Começou a confiar. escurecer, irmão. Pra casa, dentro. se trancar. O doutor Leandro falava pra gente, acabou aquela situação de você ficar batendo papo com os amigos e tal, porque a gente fica refém de uma situação que é essa insegurança aí. Ó. E vai dar um tiro nele pra tu ver, tu vai pra cadeia. vai pra cadeia. Oh, mas tu bateu, atirou no bandido, entendeu? Tem que chegar o Guarantão num safado desse que apronta esse tipo de coisa, esse tipo de vagabundo, entendeu? Lamentavelmente, cadeia neles, entendeu? Olha, os Correios de Sinop, o Correio do Centro, ali da Avenida das Embaúbas, ontem quando o gerente chegou, por volta das 8 horas da manhã, encontrou 2 portas arrombadas, o cofre arrombado e vários objetos foram levados. E ele não disse para a polícia, foi feita a perícia, ele isolou o local, chamou a perícia federal e a perícia foi lá e periciou o local. Porque o Correio é federal, né? Pois é, no boletim de ocorrência disse que era perícia federal. Empresa de valores, né? Empresa de valores é de responsabilidade da Polícia Federal. Pois é, foi periciado e vários objetos foram levados, eles não se sabem de que maneira que arrombaram a porta do fundo e adentraram, E não tem tiveram alarme? acesso. Não sei. O ladrão, rapaz, que é especialista, Tem ele alarme. consegue cortar o alarme, entendeu? Ali tem alarme, é uma segurança muito grande. Cara, Eu conheço sim. esse cartório aqui do centro. Eu já Pois estive é. lá porque recentemente os ladrões assaltaram. Sim. Houve um assalto com refém e tudo ali. Não sei se você lembra dessa Lembro, correria. O Lobo quis entrar lá, os caras estavam, você vai entrar, os caras estão armados, opa, Pois eu vou é, voltar. exatamente. É. Logo cedo, era pode 7 horas da manhã. Era de manhã, 8 horas da manhã. Então, assim, o que acontece? Cortaram o rosto do guardião Ali na época. é bem seguro, as portas com seguranças, foram trocados os cadeados, as fechaduras, então foi feito um sistema de segurança maior do que já havia. Mesmo assim, os ladrões conseguem. São Pois ninja. é, lamentavelmente. Olha o que aconteceu ontem para me fechar minha participação, porque você tem outras notícias interessantes para os nossos ouvintes. O entregador de lanche, trabalhador, cara, era 23 horas. Ele trabalha em um local onde faz lanche aqui numa lanchonete. Alguém ligou. Olha, aqui é da Rua 12, no bairro Boa Esperança. Por gentileza, traz 6 lanches aí. Esse x-tudão, esse bem grande, entendeu? Traz caprichado e uma Fanta de 2 litros. Traz aí, quanto que tá, meu? O cara falou, o valor, pode ficar tranquilo que aqui o dinheiro é trocadinho. O cara ainda pediu uma Fanta, meu Pediu amigo. uma Fanta, falou, traz Imagina. uma Fanta de 2 litros. Eu já desconfiava na hora, Pois porque é. geralmente o cara pede uma coquinha, um guaraná, mas Não, assim, uma mas Fanta, tá bom, Trouxe uma Fanta, entendeu? Traz uma Fanta e 6 lanches grandes, capricha no lanche. Quanto tá mesmo? O cara falou, tá X. Ele falou, beleza, pode Eu ficar tenho tranquilo. trocado Eu aqui. tenho trocado. E troco, não se preocupa, eu tenho trocadinho. E o rapaz, qual que é o endereço? Ele passou, Rua 12, e o cara foi indo. Falou, vou te esperar na esquina. Falou, tranquilo. Chegou na esquina, tinha 13. O cara sacou de um revólver Dá o lanche aí. e disse, me dê os lanches aí, rapaz. Ó, E me rapidinho. dê a minha Fanta. E levou tudo, a Fanta, o rapaz tinha uma bolsa nas costas, não sei se é de carregar os lanches, o cara pegou a bolsa e levou também o capacete e não pegou a moto. Pegou o capacete, pegou a Fanta, pegou os lanches, a bolsa, falou vaza, o cara saiu sem capacete. Foi registrado o boletim de ocorrência, o fato ocorreu esta noite por volta das 23 horas. Lamentável, né? Lamentável. Os lanches totalizou aí um valor de R$120. Caramba. Pelo menos está no boletim de ocorrência. Não, e esses ainda foram até bonzinhos, sabe por quê? Não levaram a moto. E outra, tem Só uns que levou o pedem capacete. troco. Pede troco. Dá troco pra 200. Pra 100. É, pra 100. Dá o troco aqui. Exatamente. Né? Esse ainda foi Lamentável. que só quis e quis uma Fanta. E Gente, uma não é Fanta. o primeiro caso. Isso aqui deve ser o 100º caso que o Lobo De lanche traz. é o primeiro, sempre acontece de com pizza, né? de entregador aí. E aí o problema é que às vezes ele perde até a moto. Sim, né? muitas vezes sim. Ah, que situação, hein? Lamentável, Que lamentável. situação. É o que tínhamos do setor policial nas últimas 24 horas, vários acidentes que aconteceram e outras ocorrências atípicas que foram registradas na Delegacia Municipal de Polícia Civil. José Carlos Araújo e Kiko Maravilha continuam no programa do Jornal da 93. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7h11, já já o Edinaldo Lobo volta pra gente falar sobre esporte. Terminou ontem a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas agora a gente vai dar um giro de correspondentes no nosso estado. Correspondentes 93, em conexão com o Nortão. Olha, Kiko, é nesse momento que a gente não consegue entender a justiça brasileira, né? Às vezes o pai de família, por causa de R$100, vai preso. Aí o ladrão, o bandido, o assassino, o traficante, alguém que comete um crime hediondo, consegue ficar em liberdade. E foi o que aconteceu com um jovem ontem, casado com uma outra moça também bastante jovem, lá em Alta Floresta. Ele matou ela com 2 facadas no pescoço e se apresentou, Kiko, achando que ela estava viva. Procurou um amigo policial e falou, olha, deu 2 facadas na minha mulher. E ele acabou sendo preso em flagrante.
Muito bom dia, José Carlos Araújo, Kiko Maravilha e todos ligadinhos no Jornal da 93. Em Alta Floresta, a tarde desta segunda-feira foi marcada por um crime de homicídio que chocou toda a população de Alta Floresta. Isso porque a vítima, Aline Mazurek, de 26 anos, estava gestante de 5 meses. O crime teve como motivo ciúmes do suspeito Emerson Diego Pestana da Silva, de 25 anos, que momentos após o crime procurou a residência de um policial militar no bairro próximo, vizinho ao dele, onde o crime aconteceu, e se entregou dizendo que tinha agredido a sua esposa. Não sabia se até então que a mulher tinha morrido. Então, lá pelas 14h30, o Corpo de Bombeiro entrou em contato via rádio da PN, noticiando que uma mulher teria sido esfaqueada no Jardim das Flores, na rua Azalega. E logo em seguida, posteriormente a isso, o Copom recebeu uma informação que um senhor com a camisa, um rapaz com a camisa ensanguentada, estava se dirigindo na casa de um policial que mora ali próximo ali. E logo em seguida, o policial que mora próximo a esse bairro entrou em contato com o Copom, anunciando que tinha chegado na residência dele um rapaz com a camisa ensanguentada, dizendo que tinha matado, esfaqueado a sua esposa, né? Ele ainda não sabia que tinha matado ela e que estava ali para se entregar para a polícia. A polícia rapidamente se deslocou até lá, vai no setor 2 e fez a detenção do rapaz. Esse rapaz é Emerson Diego Pestana da Silva. Ele já tem passagens pela polícia, Cabo? Sim, ele tem 2 passagens, são 2 homicídios. Homicídios que ele fez anos atrás aqui dentro da cidade. De Alta Floresta, Elisa Gundi para o Jornal da 93. Jornal da 93. Pois é, que situação, né? A gente lamenta. E como disse o José Carlos, já com passagem com homicídio. Passagens, 2 homicídios ocorridos em 2015 na cidade de Alta Floresta, confirmado pela polícia. E isso revoltou não só os jornalistas, os colegas, a sociedade de forma geral, mas a própria polícia, né? Que pergunta, né, por que o cara com 2 homicídios estava em liberdade? Porque corria o risco de praticar um crime como esse. E aí acaba matando a esposa tão jovem, por causa de ciúmes. Atenção para essa notícia que vem da cidade do Sorriso, e ela é muito importante aqui pra gente também. Você vai entender o porquê com o nosso repórter Wesley Tecchio. Sorriso teve 58 veículos apreendidos nesse final de semana em uma grande operação que teve início no sábado e só terminou na madrugada de domingo. Agora que vem a questão, parte desses veículos estavam com o licenciamento vencido e outra parte com os lacres violados. É o que explica o nosso correspondente Wesley Tecchio. Olá, bom dia a todos os ouvintes aqui do Jornal da 93. No último final de semana, aqui em Sorriso, uma fiscalização de trânsito apreendeu 58 veículos. Agentes municipais de trânsito, juntamente com a Polícia Militar de Sorriso, realizaram na noite de sábado e que se estendeu até a madrugada do domingo, uma fiscalização ostensiva blitz em veículos automotores que transitavam pela Avenida Blumenau. Para os ouvintes aqui do Jornal da 93, nós podemos comparar a Avenida Blumenau com a Tarumãs de Sinop, onde nos finais de semana os jovens vão para lá e se divertem. A fiscalização ocorreu no sentido sul-norte de Sorriso, em frente a uma casa de shows, onde centenas de veículos eram fiscalizados. Ao todo foram removidos 58 veículos. Destes, 42 foram por licenciamento atrasado. Segundo o coordenador dos agentes de trânsito, Márcio Pires, ele até citou uma polêmica que existe quanto à remoção de veículos por conta de atraso no pagamento de impostos. Existem alguns questionamentos que os veículos teriam sido pegos por causa do IPVA atrasado, mas nenhum veículo foi removido por causa do IPVA. O IPVA não dá remoção do veículo. Os 42 veículos foram removidos devido ao licenciamento atrasado. Alguns dos veículos foram removidos pelo motivo de o lacre da placa estar violado. Já outros foram apenas multados, como em caso de o condutor estar sem habilitação ou não ser habilitado. Fiscalizações como esta, os agentes municipais de trânsito garantem que são constantes nos próximos dias aqui em Sorriso, tendo em vista o grande número de condutores sem habilitação, motocicletas com escapamento adulterado e que provocam ruídos indesejados e acabam incomodando a população, e bem como outras alterações veiculares não autorizadas. Além disso, nesta operação de fiscalização, a Polícia Militar apreendeu drogas e munições em alguns veículos. De Sorriso, Wesley Tecchio para o Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e 17 minutos. Fica o alerta aí para
para a sociedade. Tem algumas coisas que a fiscalização não deixa passar, como, por exemplo, você mexer na suspensão do carro, lacre da placa. Exatamente, que é o mais grave de todos eles. É retirar o lacre. O lacre da placa. Só a Ciretrans e o Detran têm autorização. Tem autorização. Escapamento de moto que faz aquele barulho ensurdecedor. De vez em quando deixa passar ainda, viu, Kiko? Mas não pode também. Você alterando qualquer o coisa seu do veículo, já passa a ser irregular. E um detalhe, o deputado Pedro Satélite, acho que foi a semana retrasada que se trouxe a matéria aqui. Exatamente, há 2 semanas. Entrou com a questão do IPVA, que a partir de... O projeto de lei está tramitando. Na Bahia já está valendo. Não pode ser mais preso por IPVA vencido, IPVA atrasado, mas pode ser pelo licenciamento. Exatamente. Então a polícia, nessas blitz, não está olhando mais nem o IPVA, está olhando o licenciamento do veículo. Opa, seu licenciamento não está pago, então o veículo é recolhido. Pelo IPVA não pode, na Bahia já é lei e no Mato Grosso está tramitando. No Paraná também já existe. E outra coisa aqui, tem um detalhe muito interessante aí. Esses veículos apreendidos nessas operações, geralmente, com lacre e questão de documentos, são encaminhados para a Ciretrans. Todas estão com os pátios superlotados e desde o ano passado, eles estão realizando o que? O governo do estado? Leilões. Aqueles proprietários que não procuram seus veículos, que estão há muito tempo ali parados ali, eles são prensados e destruídos por lei. É lógico, o presidente, o Detran entra em contato com os proprietários, se conseguirem localizar, beleza, eles podem regularizar a situação dos seus veículos e retirar os veículos. Caso contrário, é prensado e destruído. Aqui em Sinop mesmo já estão usando pátio de guinchos para colocar veículos. Exatamente. Porque lá, não cabe. Não cabe na Ciretran, não cabe. E um detalhe, não fique você aí achando que o carro tá lá, você vai lá pagar só depois a multa. Não, você paga por dia pro veículo ficar lá, filho. Entendeu? E no final da história vai ficar mais caro você pagar o tempo que o carro ficou lá no pátio do que você pagar o documento atrasado. Algum detalhe, Lobão? Olha, o Rádio Rotativo, bom dia aos nossos ouvintes. Ô José Carlos, acho que é uma quadrilha que está praticando esse tipo de roubos e arrombamento nos Correios, porque 2 municípios, Vera e Sinop, ontem, quando os Correios de Sinop foram arrombados, a polícia está investigando, porque aconteceu em 2 municípios, na cidade de Vera e aqui na Avenida das Embaúbas, o Correio Central da cidade de Sinop. Em Vera foi logo quando abriu, né? Só os funcionários estavam lá dentro, já ia abrir a agência, na primeira abertura da porta, os bandidos já invadiram 2 bandidos armados, né? E limparam caixa, levaram celulares dos clientes, dos funcionários da agência dos Correios e fugiram. Possivelmente a polícia até acredita que teve apoio de algum tipo de carro, algum veículo, né? Um carro, por exemplo, deu apoio para esses bandidos, porque a polícia diz que não tem nem sinal deles. O circuito interno já foi, inclusive, liberado para a Polícia Federal, que vai tentar localizar os 2 ladrões. Que situação, hein? E lá foram várias vezes assaltados, o mesmo Correio. E aqui aconteceu ontem esse arrombamento e vários objetos foram levados. Arrombaram o cofre. Agora, para arrombar a porta de um cofre, amigo... Tem que ser esperto, tem que saber. E Sinop tem dois Correios. Tem o Correio da Embaúbas, que é esse central aqui. Que foi arrombado E tem o Correio lá embaixo do Jardim Botânico, que lá é a central de... Chega material que vem pelos Correios. Então são dois Correios em Sinop. 7h20. Vamos agora com a cotação, né? Vamos com os números e a cotação do dia. Agora, cotações agrícolas. Vamos começar com a cotação do boi gordo. O CPEA de Colíder cotou o boi gordo a R$ 116,31, arroba à vista, R$ 117,22, arroba a prazo. Já a vaca gorda, segundo o CPEA, na cidade de Colíder, está cotada a R$ 108,85, arroba à vista, e R$ 109,70, arroba a prazo. Na capital do estado, Cuiabá, o CPEA tem a seguinte cotação. O boi gordo está cotado a R$ 116,12, arroba à vista, e R$ 117,03, arroba a prazo. Já a vaca gorda está cotado pelo CPEA de Cuiabá a R$ 110,94, arroba à vista, e R$ 111,81, arroba da vaca gorda a prazo. Já o IMEA traz pra gente a cotação da soja. Em Ipiranga do Norte, a soja está cotada a R$ 56,00 a saca de 60 quilos. Em Lucas do Rio Verde, a R$ 56,60. Em Nova Mutum, o melhor preço, R$ 58,00 a saca de 60 quilos. Em Sinop, R$ 56,50. E em Sorriso, R$ 56,80 a saca. Já o milho
Pelo IMEA, está cotado da seguinte forma: em Sinop, a R$ 12,50 a saca de 60 quilos. Em Sorriso, a R$ 12,80 a saca. Em Lucas do Rio Verde, a R$ 13,50 a saca. Em Nova Mutum, melhor preço, R$ 13,60 a saca de 60 quilos. Como vai o tempo e a temperatura? Previsão do tempo 93 FM. Confira agora no Jornal da 93 a previsão do tempo para esta terça-feira, dia 11 de julho. O dia será de muito sol e com a presença de algumas nuvens. Ainda não temos a possibilidade de chuva. Para as cidades de Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde, a temperatura máxima será de 34 graus e mínima de 19 graus. Já na cidade de Nova Mutum, a previsão é de máxima de 33 graus e mínima de 18 graus. Esta é a previsão do tempo. Dani Schneider para o Jornal da 93. Previsão do tempo 93 FM. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7h23. Essa semana a Câmara de Sinop promoverá 4 sessões e algumas serão extraordinárias para desafogar as pautas. O presidente da Câmara, Ademir Bortoli, confirmou ainda que a Câmara retomará horário diferenciado da Prefeitura, como informa a repórter Rosana Machado. Essa semana nós temos aí a realização de 2 sessões ordinárias e uma extraordinária aqui na Câmara, né? Queria que o senhor falasse dessa agenda para nós. Olha, nós fizemos uma agenda junto com os demais vereadores, porque nós vamos entrar no recesso da Câmara e a reforma geral também do prédio da Câmara. Então, na quarta-feira nós estaremos realizando uma sessão ordinária na parte da tarde, às 14 horas. Na quinta-feira tem a audiência da LDO. Na sexta-feira, às 8 horas da manhã, tem uma sessão extraordinária. E na sexta-feira, às 14 horas, tem a última sessão ordinária. Nós estamos fazendo essa agenda dessa semana para que todos os projetos do Executivo que estão na casa, a gente possa estar fazendo aí a limpa pauta para que o Executivo possa trabalhar com tranquilidade. E aí, no retorno do recesso, nós temos um horário de funcionamento diferenciado também. A partir do dia 7 de agosto, nós estaremos trabalhando na Câmara Municipal a partir das 12 horas, das 12 às 18 horas. E qual que vai ser os horários das sessões? Os horários das sessões vai ser às 17 horas. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7h25. Eu vou ser sincero para vocês, eu não concordo com esse negócio de horário diferenciado, nem em Câmara, nem em Prefeitura, governo do Estado. E nem tão pouco parte dos vereadores, Kiko. Ninguém concorda absolutamente. Tinha que voltar a ser como era antigamente, 7h30, 11h30, 1h30, 5h30, meu irmão. E essa questão da Câmara, o presidente Ademir, assim que assumiu, ele deixou muito bem claro lá no início do ano. Ele falou, olha, a gente vai ter que mudar esse horário, até para facilitar o atendimento. Então, assim, eles vão para o recesso agora, realizam essas 4 sessões esta semana, e quando retornarem já passa a atender a partir do meio-dia. Então, a sociedade que precisa dos serviços da Câmara Municipal, é importante ressaltar e fica ligado aí, tá? A partir do recesso, quando voltar à Câmara, nos serviços normais dos vereadores, volta à tarde, a partir do meio-dia, então. Porque aí o empresário, a pessoa que depende do serviço público, ele só tem um período por dia para ir lá. Exatamente. Por exemplo, se ele se enrolou hoje, ele não consegue ir, ele não adianta querer ir à tarde, porque ele não vai ter atendimento, E né? de manhã voa, né, Kiko? A hora passa como um flash, né? 7h26 a gente tem matéria, ainda tem muita coisa aqui para você ter uma ideia como é que é a situação. Então, mas podia voltar aqueles horários antigos, né? Trabalhar o dia todo, né? 7h30, 11h30, vai para o almoço, volta 1h30, até 5h30 da tarde, tem horário para atender todo mundo. Ok, vamos agora, Kiko, trazer aí alguns destaques nacionais e também locais, aqui no programa Jornal da 93, para a gente ficar muito mais bem informado na edição dessa terça-feira, dia 11. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teve uma reunião sem ser com o Temer, com a base aliada. E nessa reunião privada, ele disse que ele considera irreversível a queda do Temer. Ele considera irreversível que o Temer vá cair. Isso é a base aliada, hein? A base aliada. Às vésperas de uma semana decisiva para o governo Michel Temer, que traçou diversos interlocutores num cenário que trata a queda do presidente como irremediável. Irremediável. Para se ter uma ideia dessa situação toda, ontem aconteceu uma reunião com a base aliada do governo do PSDB. E
declarações feitas na reunião do PSDB em São Paulo, segundo informações da cúpula, o PSDB está desembarcando do governo Michel Temer. O que complica ainda mais a vida de Michel Temer. Agora é um imbróglio muito grande. Nos últimos dias eu estive acompanhando alguns especialistas em política, Kiko, e eles são bem claros. Como tirar um presidente agora às vésperas de uma eleição geral? Seria bom para o país? Agora, o que fica muito no contraponto, vamos colocar assim, é que o governo Michel Temer já não tem credibilidade para mais nada no país. Não tem. E Isso como claro. que vai dar continuidade na reforma trabalhista? Participou do G20 na Espanha, na Alemanha, melhor dizendo. Saiu antes de acabar. Chegou atrasado e saiu antes. E outra coisa, com o discurso que no Brasil... tá igual aquela história do entra mudo e sai calado, né, Lobão? Na história que no Brasil a economia tá estabilizada, tá tudo certinho. O Brasil é o melhor país do mundo economicamente e também em outros setores. Esse foi o discurso dele lá. Só que aí, né, marcou a passagem um pouquinho mais cedo e vazou. Pois é, e aí a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, negou ontem pedido de parlamentares da oposição para suspender a tramitação da reforma trabalhista, cuja votação está marcada para hoje. Exatamente. Terça-feira. Se a reforma trabalhista é boa ou não, o tempo vai dizer. Agora, o que não está tendo é credibilidade do governo de aprovar qualquer tipo de reforma, ainda mais uma reforma trabalhista. A imagem dele tá manchadíssima, né, Kiko? Pode até ser a melhor proposta do mundo, mas com o descrédito do governo, vai ficar sempre nessa situação. Então, cara, nós estamos entre a cruz e a espada, como diz o outro, né? O interessante disso aí, Kiko, que essa reforma trabalhista é importante para o empresário, para o empregador. Agora, para o funcionário não tem nada a ver, viu? O funcionário não quer isso aí, não. A maioria da população, viu? Olha, a juíza Selma Rosane Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, revogou a prisão domiciliar e arbitrou uma fiança, Kiko, de R$350 mil. E os nossos ouvintes, prestem atenção, para o empresário Alain Yub Maluf. Ele é acusado de ser um dos líderes de esquema de fraudes e licitações na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. Maluf chegou a ser preso em dezembro do ano passado durante a Operação Rêmora, que apura as fraudes, mas foi solto, né? Pouco tempo depois, ou seja, me paga 350 mil, eu te libero e aí facilita a situação. Aí deve entrar também naquela ordem que a gente comentou aqui, da delação premiada, porque está facilitando a vida de bandidos da política, não só no estado de Mato Grosso, mas também em todo o país, Kiko. Olha, 7h30, depois que a gente dá uma passada nessa situação aí do Brasil, vamos falar de uma coisa boa. A Veridiana Cavalheiro vai dar uma entrevista para o Zé Carlos Araújo. A gente faccionou essa entrevista em várias partes porque é muito interessante. Exatamente. Começamos ontem, hoje, amanhã e até quinta-feira vai ter uma parte dela. Por quê? Porque a gente fala em crise. E nesse momento que o empresário, que é o que sustenta esse país na realidade, junto com os trabalhadores, tem que criar novas alternativas para se sobressair dessas crises. E vai acontecer esse grande evento que a SB Coaching está realizando no dia 8 de agosto, e o José Carlos Araújo continua esse papo com a Veridiana Cavalieri. Veridiana, a segunda palestra está com Christian Barbosa. Como ter uma vida em equilíbrio mais produtiva. Essa será exatamente a palestra dele. Nossa, essa palestra é sensacional, né? O Instituto Gallup, o instituto que pesquisa a liderança no mundo, pesquisou com os grandes líderes hoje e perguntou qual é a habilidade mais importante hoje para você entrar em alta performance e você gerir um negócio com eficiência. Eles disseram o seguinte, gestão de tempo, né? Então a gente trouxe aí o maior especialista do Brasil, se não um dos maiores do mundo. Já pesquisou mais de 500 mil pessoas pelo mundo, né? E as 50 maiores empresas do mundo, mais lucrativas. Então é realmente todo o contexto que ele traz para a nossa realidade de como ser mais produtivos, como aproveitar, né, essas 24 horas que todo mundo tem igual, né? Eu, você, qualquer pessoa do planeta tem as mesmas 24 horas. E qual que será o público-alvo exatamente, além de empresários? Líderes ou então qualquer pessoa, porque quando a gente fala de pessoas bem-sucedidas, é fato, essas pessoas têm um conhecimento superior aos outros, entendem? Com relação às competências essenciais. E gestão de tempo indiscutivelmente é uma competência essencial das pessoas bem-sucedidas. Então essa palestra é uma das mais... Vale para todo mundo, né? Nossa, vale para todo mundo. E ela foi renomada. Ano passado foi uma das palestras mais procuradas do Brasil. Ainda mais no dia de hoje, né? A gente percebe o quê? Que as pessoas estão cada vez mais competitivas.
Isso vai fazer bem, logicamente, para a cabeça de todo mundo, né? Com certeza, mais competitivas e nós estamos nos atrapalhando com relação ao tempo que nós temos. Se você pensar, todas as pessoas do mundo têm o mesmo tempo e têm em média 75 anos para viverem bem. E o que a gente está fazendo com os nossos negócios e com a nossa carreira hoje. Então ele traz essa parte, essa conscientização e não apenas isso, ele traz ferramentas práticas de todos os estudos. Hoje ele é um jornalista da Exame e ele é autor da Tríade do Tempo, muito famoso, muito conhecido, um best-seller no Brasil. Ele traz ferramentas práticas para realmente implementar já no dia seguinte. Tá certo. Bom, Christian Barbosa está com uma palestra Como Ter uma Vida em Equilíbrio e também Mais Produtiva. Essa palestra acontece no Dante de Oliveira no dia 8 de agosto e vai ser que horas exatamente? Essa é no período da manhã, nós temos todo o nosso cronograma. Visite aí www.onedaysinop.com.br, lá tem todo o cronograma das palestras, porque você compra um passe para o dia todo. São 12 horas de evento, porque o evento vem trazendo todas as informações que você precisa para mudar, para implementar mudanças, para gerir o seu negócio. Então é um dia incrível de imersão. Futebol é com a gente, 93. 7h33, vamos falar rapidinho de esportes aqui. Ontem fechou a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com mais uma surpresinha, né, Lobo? Bom, se bem que os times são bem parecidos, mas não esperava essa chibata que o Curitiba tomou, elástico, não. Né? 3-0 é goleada. 3-0 em pleno Couto Pereira. Há muito tempo o Curitiba não tomava uma sonora goleada em casa, jogando no Couto Pereira, lá em Curitiba. O Sport Recife, comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, conseguiu uma ótima vitória e entrou no G6. No G6. Entendeu? Os 4 primeiros vai direto para a Libertadores e o 5º e o 6º joga pré-Libertadores. Ele entrou nessa faixa aí. Parabéns para o Sport, fez um grande jogo ontem, uma grande vitória. Só para falar até os 6 primeiros que o Lobo falou, o Corinthians está com 32 pontos na primeira posição, Flamengo 23 na segunda, Grêmio 22 na terceira, Santos 20 na quarta, Palmeiras 19 na quinta e o Sport entrou na sexta posição com 18 pontos. E o Curitiba vai ter problema, porque pega agora o Avaí, né? Pega o Avaí. Pega agora o Avaí motivado, hein? Motivado com aquele goleiro ali. Eu vou falar um negócio pra você. Pode até ser que não, né? Mas... Os especialistas, Edinaldo Lobo, colocam que esse ano nós poderemos ter ou G8 ou G9. Porque eles estão dizendo aí, muitos estão dizendo que um brasileiro ganha a Sul-Americana e um brasileiro ganha a Libertadores da América. Com isso, a gente já subiria para G8. Só que aí tem a Copa do Brasil, G9, que também poderia estar entre os 6. Então, os especialistas dizem que a Libertadores da América está na mão de um brasileiro, que a Sul-Americana está na mão de um brasileiro e que também o campeão da Copa do Brasil vai estar no G6. Então, daria G9. Né? Então poderia até o 9º colocado, que hoje é o Atlético Mineiro, estar na Libertadores da América. Isso é fato, e é uma coisa que poderá acontecer, sim. Mas os especialistas dizem que no mínimo G8. E vou falar um negócio, foi o Kiko que abriu o olho desses especialistas, porque ele comentou alguns dias aqui atrás essa situação. Você tá brincando. O Kiko tá mitando, rapaz. O Kiko tá mitando, o Kiko tá ficando bom nesse negócio aí. Ele só não mitou com o Corinthians dele, ele não acreditava que o Corinthians estaria na condição que está. Não, porque... Mas agora já mudou de ideia. Não, o futebol é o seguinte, está sendo provado aqui, isso é muito interessante, até para o nosso Sinop Futebol Clube, que tem um novo presidente, sim, que a gente tem que olhar para a casa da gente primeiro. Né? Se você não olhar para a sua casa, fica difícil. E eu venho falando isso há muito tempo. Se o novo presidente, o senhor estiver ouvindo, você quer fazer um bom time... Não, porque ele está nos Estados Unidos. Mas alguém está ouvindo e gravando, depois passa para ele. Quer ter um bom time? Comece a olhar para os jogadores da nossa região, que nós temos vários bons valores aqui. A Copa Toyota da USBT mostrou isso aí, grandes valores jogando aqui, prata da casa, que pode ter uma chance, um investimento e um pouco de paciência, que a gente vai ter um time muito bem formado. Isso está acontecendo com alguns times aí. A diferença dessa Copa Toyota é que já tem jogadores ali que já passaram por times profissionais e muitos deles já estão com uma certa idade. E aí nenhum time quer aproveitar. Só que tem um monte de molecada. Tem craques ali, né? Tem um monte de molecada que tem a molecada que está destacando também. Exatamente. Né? E a próxima rodada será amanhã. Mas amanhã a gente fala a respeito dessa próxima rodada, que também, cara, tem cada clássico. Atlético e Santos, Fluminense e Botafogo, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Grêmio, A rodada pega fogo nessa quarta e quinta, realmente é o número 13, a 13ª rodada.
O azar de vocês é amanhã no 13. Pode ficar tranquilo. Obrigado, Edinaldo Lobo. Obrigado pela força, viu, Lobo? Um abraço, Kika, um abraço aos nossos ouvintes também do Jornal da 93. Obrigado aos nossos correspondentes que nos acompanham pela internet e todos os ouvintes também. Rádio93fm.com.br ou pelas redes sociais aí da Rádio 93. O nosso Jornal da 93 fica por aqui. Secar não custa nada. 7h37. Jornal da 93. Você